Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Conectados na Lição. Que bom que você está aqui conosco no nosso estudo semanal da Escola Sabatina. Iniciamos aí então o livro de Josué. Já vamos aqui para o nossa segunda semana e é uma satisfação que você possa estar aqui conosco no nosso canal. E já de pronto peço para que vocês curtam aí a página da Igreja Adventista Central de Guaíra, IASD Guaíra, e coloque o sininho ali para notificações, para receber as notificações dos nossos conteúdos, né? Não só o Conectados, mas nós temos aí vários outros conteúdos disponíveis. Comigo aqui também, professor Anderson. Tudo bem, professor? Como é que está? Tudo bem, Fábio, graças a Deus, né? Muitas bênçãos de Deus aí na nossa vida e mais uma oportunidade de nós estarmos juntos aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina, um novo trimestre aí, já estamos na segunda lição e é muito bom nós estarmos aqui para partilharmos a palavra de Deus juntos. Vocês perceberam que nós demos uma mudada aqui no nosso cenário, né? Fizemos temporada. Exato, nova temporada. Mas vai ser assim, né? Para não ficar monótono, a gente muda. Quem sabe um dia a gente não faz lá fora, né, Anderson? É que hoje tá meio chovendo, né? Mas quem sabe um dia a gente não grava lá fora. Guaíra é tão bonita, né? Vamos gravar qualquer dia lá na beira do rio para o pessoal ver como é que é para lá. Quem mora aqui está acostumado, mas quem nos acompanha de fora... Mas então, legal. Temos aí uma nova temporada iniciando, e hoje o tema Surpreendido pela Graça, né? Antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu vou pedir para o professor Anderson fazer então uma oração para a gente começar então o nosso estudo. Vamos lá, oremos então. Nós te louvamos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, pela nossa vida, pela nossa saúde, por esse dia que o Senhor nos concede e também pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e entendermos os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe o estudo dessa semana, tudo que nós formos falarmos aqui e seja de acordo com o que foi escrito, com o que o Senhor tem para cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Anderson, eu já começo aqui colocando um contexto, vamos dizer assim, da lição, né? Israel novamente está diante da terra prometida. O povo já havia falhado uma vez, 40 anos antes, e quando duvidou de Deus, né? E agora, sob a liderança de Josué, Deus lhes concede uma nova oportunidade de crer e de obedecer. E dentro da lição dessa semana, né, nós temos alguns pontos chaves, né, e algumas questões a serem vistas. Então eu queria que você, já na lição de sábado, nos trouxesse aí quais são esses pontos e o que nós temos para analisar na lição de sábado. Muito interessante essa questão de frisar que o povo de Israel teve uma primeira oportunidade, né? Não deu valor a essa primeira oportunidade e agora Deus dá uma segunda chance. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que dá novas oportunidades ao seu povo, novas oportunidades às pessoas, né? Não só 2 chances, mas 3 chances, quantas forem necessárias. E isso é muito interessante. E é bom ver também que agora, sob a liderança de Josué, o povo então tem essa segunda oportunidade de ingressar na terra prometida. Josué envia os espias, isso mostra que é preciso também o esforço humano, a fé ela é muito importante, mas também a promessa de Deus exige a parte humana também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus tem planos maravilhosos para mim e para a sua vida, para o povo dele, né? Deus tem objetivos, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte também. Cabe a nós responder com obediência a essa confiança que Deus nos dá. Exatamente, né? A promessa divina, ela continua válida até hoje, né? Sim. Continuou válida para eles nessa segunda oportunidade deles e continua válida até hoje, mas exige o quê? A cooperação humana, a nossa vontade. Você vê que Josué, ele já age diferente, ele manda os espias lá,
né? Para conhecer o território e para ele poder agir com sabedoria. Então, o que a gente já vê diferente aqui com Josué? É essa confiança, né? A confiança era... Porque 40 anos não mudou muita coisa do que eles tinham lá para trás, mas assim, para esse povo, né? Eles voltam com uma confiança diferente. Então nós vamos falar também sobre a história de Raabe, enfim. E o que também eu acho interessante a gente frisar, né, Anderson, que Deus ele é paciente. Mesmo quando nós falhamos, ele não abandona a gente. Israel ele teve uma segunda chance e nós também sempre vamos ter, né? A graça divina, ela não elimina a responsabilidade, ela nos convida a responder aí com fé, com obediência, né? E nós vamos ver isso na história de Raabe, que ilustra isso, né? Mesmo sendo uma mulher marginalizada e pecadora, ela foi alcançada e transformada pela fé e está na linhagem do Salvador, né? De Jesus Cristo. Muitas pessoas até não sabem, né? Mas Raabe, ela está na linhagem de Davi e de Jesus Cristo, né? Então, nós demos, acho que o sábado, ele nos deixa, nos pede para refletir a respeito das segundas chances que Deus nos dá, né? O que tem Deus nos dado, né? E nós refletirmos sobre isso. Como que nós podemos responder com mais fé, comprometimento e gratidão. É isso. Né? Vamos então para o domingo, segunda chance. O que você tem para nos trazer aí? Leituras de Josué, Números, João, enfim, né? Pode nos passar aí sobre domingo. Sitim e a segunda chance, né? Sitim simboliza 2 grandes fracassos aí de Israel. O primeiro é o medo, né, dos espias e o pecado com as moabitas. Agora, o povo, ele está diante da oportunidade de recomeçar, que é o que nós falamos, né, na lição de sábado, né, a oportunidade ali dessa segunda chance. E essa segunda chance, ela é comparada a de Pedro, quando ele nega a Jesus, né? Então ele tem ali, depois dele negar, ele tem uma segunda chance de ser restaurado por ele. E o texto ressalta que Deus é um Deus de segundas chances. E o que é essas segundas chances? Expressão máxima da graça. Então é importante a gente falar isso e frisar que é uma expressão máxima da graça de Jesus. E que ele sempre oferece novos recomeços aos que se arrependem e confiam em sua misericórdia. Então quando a gente erra, quando nós cometermos erros, se nós nos colocarmos, se nós nos arrependermos e nós colocarmos sobre o perdão de Jesus, ele vai nos perdoar e essa confiança, né, em sua misericórdia faz com que a gente tenha uma nova oportunidade. É igual um livro, né? Ou um caderno, na verdade. O livro já vem escrito, é um caderno. A gente escreve a página aqui ontem. Deu errado nessa página, a gente se arrepende, nós temos a oportunidade de virar esse caderno e tem uma nova página em branco para a gente escrever. Exatamente. E interessante que, em contraste, né, com o passado, né, o passado de fracasso e uma nova oportunidade de fé, no mesmo lugar, né, em Sitim, né, o mesmo lugar. Então, ambos, comparando ali com, sei lá, com Pedro, né, acho que a lição fala essa comparação com Pedro, né, ambos receberam nova chance de servir após o erro. Então, essa questão aí de domingo que fala de Sitim simboliza o ponto de recomeço, né? Onde antes houve pecado e derrota, né? Agora estamos falando de fé e vitória. Josué aprendeu com os erros do passado, né? E dessa vez ele envia apenas 2 espias lá, discretamente, né? E assim também é com Pedro, né? Após ele negar Jesus, ele foi restaurado pela graça e incumbido de pastorear o rebanho de Cristo. Então a graça, ela não apenas perdoa, ela restaura. Ela restaura e ela dá um propósito à missão também, né? E Deus, ele não quer apenas que nós sejamos salvos, ele quer que nós voltemos a servi-lo também, porque essa servidão, ela é o que vai fazer com que nós abreviamos a volta de Cristo. Então é importante a gente falar isso. E é interessante essa comparação de Pedro, né? Porque Pedro conviveu com Jesus,
Aí depois ele teve aquele período que ele negou a Jesus, mas ele se arrepende de ter negado a Jesus, e depois Pedro se torna quem? Um dos grandes pregadores, né? Exato, Numa conversão, mais de 3.000 pessoas, né? Claro, não foi através dele, foi através do Espírito Santo. Mas isso devido ao seu arrependimento. Se dispôs, né? Devido ao seu arrependimento e aceitar uma nova oportunidade. Eu costumo falar, a missão, a volta de Jesus, ela, apesar de ter o objetivo de salvar pessoas, ela também depende de pessoas. A gente pode falar assim, mas Cristo, se ele quiser, ele não precisa da gente, tal. Cara, precisa que nós nos empenhemos, entendeu? Precisa que nós nos coloquemos à disposição, né? Precisa que eu, você ou qualquer pessoa, né? Deve ter, as pessoas às vezes falam, mas eu não vou fazer diferença, o fulano né, prega tão bem, o outro fulano faz tanta coisa melhor, não vai ter diferença, cara, mas às vezes é isso que está faltando. Sim. Né? É isso que está faltando, esse começo, essa necessidade de começo. Anderson, na segunda-feira, valor em lugares inesperados. Nós temos a leitura de Josué 2:11, Hebreus e Tiago, né? E alguns pontos chaves aqui eu vou colocar para você, depois você pode comentar. Primeiro, que é Raabe, como uma prostituta de Canaã, cananeia, né? Reconhece o Deus de Israel como o verdadeiro Senhor. Esse é um ponto que nós temos ali. O segundo ponto é que a fé dela se destaca em contraste à corrupção da cidade de Jericó, que Jericó era uma cidade, né, que estava corrompida. E embora ela minta, olha só, né, ela mentiu, a sua fé é o aspecto que o Novo Testamento valoriza, ou seja, lá na frente a sua fé é valorizada. Então, como é que a gente, né, organiza esses pensamentos, né? Parece que até meio que contraditórios, né? Vamos lá, então o primeiro ponto, né? O fato dela ser quem ela é, uma prostituta. Isso mostra que para Deus não importa a condição da pessoa, o quão longe ela foi, quão ruim ela é, né? A situação que ela se encontra. Para Deus, toda pessoa pode ser reconciliada com ele. Então, a tal da quebra de barreiras, né? Exatamente. Então, assim, não importa quem seja a pessoa, não importa o que ela escolheu fazer com a vida dela, a partir do momento que ela escolhe estar ao lado de Jesus, Jesus vai aceitar e Jesus vai estar ao lado desta pessoa. O segundo ponto é com relação à mentirinha do bem ali, né? Porque ela mentiu para proteger os espias. Então, na verdade, tudo bem, então, com essa mentira? Dá pra fazer, Dá, né? pra fazer, quando se for pra mentir pro bem, não sei se existe não tem mentira problema, pro bem. né? Mas a Bíblia, ela condena, mesmo que ela Claro. mentiu, né, para proteger os espias ali, essa mentira a Bíblia condena. Então não importa se você minta pro mal ou não existe mentira pro bem, até a mentira pro bem é pro mal também. Então a Bíblia também condena. Mas a fé e a coragem dela são destacadas, né? Exato. E é Você vê interessante. que você faz vista grossa para mentira, mas não. A fé e a coragem se sobrepôs à mentira dela, né? Podemos citar Davi, né? Davi, se você for analisar um plano micro, vamos dizer assim, ele traiu, ele foi um homicida, ele matou pessoas sem a ordem de Deus, e para cumprir, para poder satisfazer o seu vamos dizer assim, a sua lascívia, a sua Sim. vontade de ter uma mulher ali que ele cobiçou. Então só ali nós já temos uns 4, 5 pecados, assim, um encavalado em cima do outro, né, na ação dele com relação a mulher do seu servo. Mas ainda assim ele é colocado como um homem segundo o coração de Deus. Exato. Né? E esse ponto da mentira ali de Raabe também tem muito a ver com o contexto em que ela estava vivendo. Então, quer dizer, mesmo ela aceitando a Jesus e mesmo ela tentando ali sendo uma mulher de fé, a mentira mostra que ela ainda, de certa forma, ainda tinha uma influência
da vida que ela tinha, do local que ela estava vivendo, né? Toda aquela cultura ali, porque a mentira fazia parte daquela cultura. Então tem que se levar em consideração isso também. E nós podemos dizer que ela errou tentando acertar? Sim, Errou tentando acertar. eu entendo. Não que seja justificado, né? Porque a eu Bíblia entendo, fala que a exatamente. mentira é errada. Eu entendo que você é aquela coisa. O cara é um estuprador, né? O cara é um estuprador condenado, cumpriu sua pena, encontrou Jesus e hoje ele prega nas igrejas a volta de Cristo. Pergunto, você deixaria um cara desse sozinho com a sua filha criança? Entendeu? Então, cara, esse que é o X da questão. Nós não conseguimos entender. Por isso que vamos compensar uma coisa com a outra. Tá bom, ela mentiu, beleza, mas a fé dela se sobrepôs, né? A ação dela se sobrepôs. Mas a gente não consegue entender isso. A gente coloca as ações como uma forma talvez de uma compensar a outra, mas é só Cristo mesmo para nos falar depois lá na frente, né? Poxa, mas por que isso? Por que aquilo? Eu tenho algumas coisas que eu não entendo. Eu não entendo, por exemplo, como que Davi vai estar no céu junto com Batseba e com o Urias. Isso aí pra mim é uma treta do tamanho do mundo, entendeu? Não entra na minha cabeça. Mas, enfim, essas coisas que eu fico pensando, né? A gente tem um pensamento limitado, né, Anderson? E vale destacar que a confissão e a fé dela nos mostram que diante do juízo de Deus só existe dois caminhos. Ou você permanece na rebelião, ou você se rende a Deus em busca de misericórdia. Exatamente. Vamos então para a lição de terça-feira. Leituras aí de Josué e Êxodo. Alguns pontos chaves aqui, Anderson. Raabe, ela pede, recebe, né? Misericórdia ou amor leal, né? Então a história ecoa, né? E assim como os israelitas eles foram salvos pela fé no sangue do Cordeiro, Raabe e sua família são poupadas pela fé no sinal do cordão lá que ela colocou na sua casa, o cordão vermelho, né? E ela se compromete com o Deus de Israel e com o seu povo. É um ato de conversão isso aí, ela se converteu, né, na verdade. Ellen White observa que a obediência demonstra fé genuína. Então nós somos salvos pela graça, mas a fé verdadeira se expressa em atitudes concretas. Cara, isso tem tudo a ver, porque, veja, muitas pessoas se convertem e às vezes elas não têm o coração, às vezes não, 100% não tem o coração totalmente convertido, porque nós somos pecadores, né? E a santificação é um processo. Mas quando você entende que você deve obedecer, né? Isso já é um passo gigantesco de fé, né? Você abrir mão de certas coisas, você entender, isso é fé, isso é fé. Imagina, você está mudando o seu jeito, aquilo que você viveu sempre, para você seguir uma orientação divina pela fé, naquilo que você não vê, né? E é a descrição de fé que a Bíblia traz. Então, a fé, ela salva e ela também transforma a pessoa. Por quê? Porque ela escolhe efetivamente. Não estou falando aqui daquela carapuça, da coraça, né? Aquela coisa do filtro, que tem muita gente. Eu estava até conversando isso numa meditação de jovens que nós fizemos na semana passada com os jovens. Hoje tem muito convertido de filtro, né? Você põe um filtro ali pra galera ver você, igual aqueles filtros de Instagram, assim, pra você ficar bonitinho, sim, né? Mas a hora que desliga o filtro ali, aí é você mesmo, aí a conversa é outra. Então, nós não estamos falando disso, nós estamos falando da conversão verdadeira mesmo. Ato de fé, né? Você já deve ter... Você tem vários, eu acredito, e tenho certeza que você tem vários exemplos de acordos que foram feitos e foram quebrados. Você tem vários exemplos, né? Nós podemos citar aí na nossa sociedade hoje, por exemplo, o casamento. Nós temos hoje muitas pessoas que fazem o compromisso ali, fazem um acordo
com relação a o casamento, e com o passar do tempo alguém quebra esse acordo. Existem acordos comerciais também que são quebrados, às vezes alguém faz ali uma negociação ali e uma das partes não cumpre. Nós tivemos um caso aí que teve repercussão nacional aí ali em Caraíma, né? Na compra ali de uma propriedade ali. Então, um homem deu a entrada ali e se comprometeu de pagar as parcelas. Depois ele não conseguiu pagar as parcelas, o contrato foi desfeito. A terra voltou pro primeiro dono, e daí o cara falou assim, não, então eu vou devolver a terra para você, você vai ter que me devolver a entrada. E o cara não devolveu a entrada. Aí eles foram cobrar e aconteceu toda aquela situação, né? Então, assim, acordos não cumpridos. E aqui é interessante que Raabe, ela firma um acordo, né? Ela firmou um acordo com Deus, e nos dando o exemplo que nós também precisamos fazer um acordo com Deus, e nós precisamos ser leais e cumprir com esse acordo. Hoje o acordo mais bonito que a gente tem, né, é através do batismo. Quando a pessoa se batiza ali, ela está fazendo uma aliança, né, com Deus, ela está declarando publicamente que ela aceitou Jesus como seu Salvador. Mas a pergunta que fica é, até que ponto nós estamos levando esse acordo a sério, e será que nós estamos não cumprindo esse acordo, deixando falhar esse acordo? Então tá aqui um exemplo de uma mulher que, mesmo sendo cananeia, né, ela reivindicou as promessas divinas pela fé e foi salva. Porque lá em Hebreus, né, Hebreus tem uma parte do livro ali que cita os que são salvos pela fé, e Raabe, uma ex-prostituta cananeia que fez um acordo com Deus, ela tá com o seu nome ali nos heróis da fé. Anderson, quarta-feira nós temos ali valores conflitantes, e aqui nós temos alguns pontos chaves, né, nessa leitura aí de Josué 9, de 1 a 20. Por quê? Os reis cananeus, eles se unem contra Israel, né, mas os gibeonitas escolhem buscar paz. Como? Usando o engano, né? E aí o que acontece? Josué, ele não consulta o Senhor e ele faz um pacto precipitado. E aí surge um dilema, né? Entre cumprir um juramento e obedecer a ordem divina de não se aliar com os cananeus. Então, ele vai, não consulta o Senhor, ele faz um pacto precipitado, e aí surge esse dilema. Então, essa história dos gibeonitas, né? Gibeonitas, ela mostra que nem toda intenção boa ela é conduzida de uma forma correta. Né? Uhum. Nem toda. Então eles queriam sobreviver e se unir ao povo de Deus, mas usaram o engano para fazer isso. E Josué e os líderes ali, eles falharam em não buscar uma orientação divina. Né? Eles mentiram, dizer ser um povo distante, né? Sim, mas eu engano. Mas a questão não é nem essa, a questão é o que Josué fez, né? Ele não consultou a Deus, ele falhou já ali. Então é um erro que nós temos e nós cometemos sempre, quando agimos por impulso. Eu senti na pele isso. Eu já senti na pele isso. E no meu caso foi pior, porque eu consultei a Deus, eu ouvi um não de Deus e falei, não, Deus, mas você não sabe direito. Eu sei, ó, dessa vez você se enganou. Aí não vou nem contar o que aconteceu, né? Então, assim, essa que é o problema. Então, o que acontece? Josué, eles não buscaram a orientação divina e é um erro, isso é normal, mas mesmo assim, Deus ele vai, redime a situação, né? Transforma a aliança equivocada numa bênção futura e assim, acho que é muito importante ver, né, isso, que Deus sempre arrumando, consertando, né? Parece que é aquela coisa, é pai de filho mimado, né? E o que é interessante é que mostra que esse exemplo, os líderes espirituais, eles devem sempre buscar a vontade divina. Então nós aí nas nossas casas, né, os homens, as mulheres, os pais, né, todos nós aqui de alguma forma somos líderes espirituais. Então
É um exemplo que nós temos que buscar sempre a vontade divina nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E assim, antes de tomar decisões importantes, né? Como você falou, a gente tem que consultar o Senhor e como, né? A orientação, a oração, né? E a busca pela vontade de Deus, elas evitam o quê? Dores futuras. Uhum. Como eu falei, eu senti na pele e evita. Né? Então, quando a gente se deparar com valores aparentemente em conflito, a gente busca a sabedoria divina para agir com integridade ali e tentar agir corretamente. E é interessante que quando se fala de vontade divina, a gente sempre sabe a resposta. Eu já tive vários jovens que quando eu estava na direção jovem, eles iam fazer uma pergunta. Ah, Anderson, na sexta-feira à noite, lá na faculdade, eu posso tal coisa? Tal. Ele já sabe a resposta. Já sabe qual que é a orientação divina. Pergunta só para, né, só para ver o que vai falar ali e tal, mas já sabe a resposta. Então, quando a gente vai buscar orientação divina, ou a gente tem que tomar uma decisão, a gente já sabe qual que é a decisão que tem que tomar. A gente faz o contrário porque a gente é teimoso mesmo. É verdade. Bom, vamos lá. Na quinta-feira, então, graça surpreendente. E aí, Josué 9, 21 a 27, né? Josué cumpre o juramento feito aos gibeonitas e demonstra respeito ao nome de Deus, né? E os gibeonitas tornam-se servos ali no templo, né? Ou seja, começa a participar da adoração. Uma maldição transformada em bênção. E a graça transforma, né, uma maldição, a servidão ali em bênção, como você falou, serviço sagrado. Se tornaram, né, parte do povo. E detalhe, eles prestavam serviço sagrado, isso é muito importante. Então a decisão de Josué, ela une justiça e misericórdia, né? Mesmo tendo sido enganado, ele honra o pacto. Isso revela a integridade, respeito e santidade do nome de Deus. E aí, curiosamente, séculos depois, né, os gibeonitas aparecem entre os que ajudam a reconstruir Jerusalém. Lá em Neemias fala disso, né, e o testemunho da fidelidade de Deus e da força restauradora da graça. Por quê? Esse povo lá atrás teve então Deus ele não busca destruir, mas ele busca salvar e transformar aqueles que reconhecem a sua autoridade, né, mesmo que venham por caminhos tortuosos, aí, imperfeitos, né? Toda vez que alguém fala que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, um Deus ruim, um Deus muito rígido, essa história aqui mostra totalmente ao contrário. Isso aqui mostra que o Deus, ele prefere misericórdia ao castigo, né? Ele pode transformar até situações de engano em instrumentos de graça e redenção. Então essa história aqui mostra o que é um exemplo de que Deus é totalmente contra do que muitas pessoas tentam passar da imagem de Deus. Que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus vingativo, que Deus é um Deus de destruição, aquele Deus do Antigo Testamento. Pelo contrário, olha só, ele pega, né, um povo, as pessoas que poderiam receber a condenação, ele faz parte do povo dele também. E uma coisa importante. Cumprir promessas é sinal de caráter cristão. E aí a gente percebe isso também, né? A graça, ela não ignora a justiça, né? Ela é aperfeiçoada. Então nós, quando erramos, Deus pode transformar o erro em uma oportunidade de testemunho. Isso tem que ficar, né, dito e gravado. É possível que você está nos acompanhando aqui na lição e talvez você iniciou assistindo esse vídeo aqui achando que para você não tinha mais saída, não tinha mais solução, que você é um caso perdido, que você foi longe demais, que as suas atitudes ou seus atos ultimamente aí ou ao longo da sua vida são horríveis e porque devido a tudo que você fez, Deus não quer mais saber de você ou não é possível mais você encontrar a graça de Jesus. A lição dessa semana mostra totalmente ao contrário, né? Mostra ali Josué errando, mostra Raabe, quem era Raabe, daí mostra os gibeonitas também e a gente vê como que Deus trata cada uma dessas pessoas, né? Cada um ali na sua particularidade e ele também
quer trabalhar com você, Ele quer fazer de você um filho também. Então aqui está, na lição dessa semana, tudo que você precisava para você entender que Deus chama você também e Deus quer te fazer filho também. Muito bem. Chegamos então ao final de mais um estudo da lição, no Conectados na Lição. Nós agradecemos muito a companhia de vocês e pedimos aí para vocês, né, continuarem conosco, curtindo, compartilhando esses vídeos para o seu amigo, para aquela pessoa que você sabe que, né, que às vezes ali, isso aqui, como a gente sempre fala, né, Anderson, é um auxílio ali da lição. Não deve ser um estudo em si, mas só um auxílio, um comentário. A intenção da conversa que nós temos aqui não é só de estudar o que vai ser falado na escola sabatina, mas também uma forma de você levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então, às vezes, o que nós falamos aqui vai servir para alguém, né? Quantos ensinos que nós não tivemos aqui no estudo de hoje. Então, compartilhar, fazer a nossa parte aí, fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Eu agradeço vocês. Pode se despedir e a gente faz uma oração para encerrar então, Anderson. Agradecer, né, por você ter nos acompanhado aqui nesse vídeo, estudado aqui um pouquinho da lição com a gente, como o Fábio disse. Eu tenho certeza que muitas coisas Deus vai falar com você através do estudo da lição ali, diário, você abrindo a lição, abrindo a Bíblia, Deus vai falar muita coisa com você. Muito bem, vamos orar então e pedir para que Deus nos acompanhe nessa semana. Querido e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez nós podemos falar de Ti, estudar a Sua palavra, que possamos sair daqui renovados e possamos aprender com o que pessoas orientadas por Ti viveram. Que o Senhor possa ser luz na nossa vida, para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é um dia vivermos contigo no céu. Agradecemos por tudo, esteja com cada um aqui nas suas casas. Esteja conosco, pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Até mais, fiquem com Deus. Até mais.